Nós daremos o format, queremos e clamamos, ignoramos e vivemos. Então essas são as duas únicas formas que existem no universo para esperar Mashiach, tá? Duas formas, não tem outras, não tem outras. Não dá para inventar. Ou nós queremos e clamamos, Senhor, manda logo Mashiach, que Mashiach chegue no próximo sábado. Eu estou estudando para me preparar para Mashiach. Eu estou botando a minha roupa de Shabbat. Eu estou indo com a minha lamparina e com a minha reserva de Shemen, né? Então, essa querer Mashiach, clamar por Mashiach. Por quê? Porque nós vimos que lá na sarça ardente, Hashem fala para Moshe Rabbeinu: eu ouvi o clamor do meu povo. Tá? Então nós temos que clamar, nós temos que querer. Agora, é claro, né? Nós também podemos ter a posição: ignoramos e vivemos. Toca o barco aí. Quando chegar lá, quando o Mashiach chegar, aí a gente resolve. Né? Vai, toca o barco. Né? Tá? Isso também é possível. E isso está dentro também da parábola das 10 noivas, né? Das 10 virgens de sabedoria, né? Das 10 virgens sábias. Né? Está lá na parábola. 5 disseram: não, eu levo isso daqui. Se acabar, quando o Mashiach chegar, negocio com ele. Entendeu? E Mashiach, eu vim. Eu trouxe a lamparina. Acabou, bom, o que eu posso fazer? Acabou. Né? Então, essas são as únicas duas formas. Então, aqui está essa questão primordial que nós chamamos de measure for measure. Né? Então, assim nós seremos julgados. Nós seremos julgados pela intensidade de clamor que nós fizermos. Só que clamar, irmãos, não é ir lá para a igreja, ficar feito bestalóides, né? Com o braço assim para cima, né? Não tem... É um modo psicológico, né? Fica assim, acenando para quem? Mashiach está vindo, a Mashiach chegando. Não é isso. Clamar é cumprir Daniel 12. Em Miketz Mashiach, o conhecimento se multiplicará. Clamar é Amós, Oséias 4:6, né? O que me afasta de Hashem é a minha ignorância, tá? Então, é combater a nossa ignorância com relação de saber o que Hashem quer de nós, tá? Então, isso é o que nós fazemos ruminando terças e quintas e engolindo nos Shabbatot, tá? Então, 12, os nossos méritos definem a relação um para um com Mashiach. Glória ou sofrimento, tá? Então, haverá sim, haverá uma transformação da humanidade, não resta a menor dúvida. Nós já sabemos, né, que muita coisa foi transformada, muito embora nós estamos vivendo em um mundo, né, muito esquisito, né? Você pega, por exemplo, né, esse negão agora que virou herói nos Estados Unidos, o Floyd, né? O cara tem 18 passagens criminais, traficante de drogas, assaltou um banco, sequestrou, né? Essa frase, eu não consigo respirar, na realidade quem falou essa frase foi a moça, né? Que ele estava dando a chave de braço e com uma automática na barriga dela de 6 meses, né? Então nós estamos vendo uma total inversão de valores no planeta, né? Mas pelo outro lado, nós estamos vendo movimentos como o nosso também, tá? Ok, parece que aquele movimento lá coloca milhões na rua. Nós não colocamos, mas o nosso é perene, aquele acaba, o nosso não termina nunca. Por quê? Porque quando a obra não é de Deus, em vão se colocam tijolos, né? Se assentam tijolos. Então, aqui, essas obras que nós estamos vendo aí, do petralismo, né? Campanha do aborto, campanha disso, campanha daquilo, isso não é obra de Deus, já desaparece. A gente não precisa temer, não. Nós precisamos ficar firmes, seguros, né? Dentro do nosso compromisso com Hashem. Irmãos,
nunca percam essa visão. Hashem está no controle de tudo sempre. Sempre. Tá? Podem esquecer o resto. Tá? Eu estou ruminando terças e quintas, estou dedicando o meu Shabbat a Hashem, eu estou buscando conhecer a Torá, minhas ações têm que ser abundantes naquilo que agrada ao sagrado. Pronto, está resolvido. Tá? Não precisa se preocupar com mais nada. Então vamos agora entender Zacarias 9:9. Tá? Vamos lá para Zacarias 9:9. Profeta Zacarias. Tá? Profeta Zacarias é um profeta com muita história, né? Muita história legal. Vamos para Zacarias 9:9. Em Zacarias 9:9 ele diz: Alegra-te demasiado, ó cidade, filha de Sião. Sião exulta, ó filho de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um burrico, um potro sagrado, cria de jumenta. Tá? Então, aqui é uma passagem, né, que diz como Mashiach deverá chegar. Os críticos, né, os críticos de Rabi Yeshua, tá? Os críticos de Rabi Yeshua, eles dizem o seguinte, vou contar para vocês o que os rabinos dizem. Eles dizem que Rabi Yeshua conhecia todas essas passagens, tá? Então, ele se travestiu das passagens. Então, a entrada em Jerusalém, né, que nós vamos ver agora em Lucas 19, ele manda pegar um burriquinho que nunca foi montado antes, né, para ele entrar e o povo dizer, Baruch atah b'shem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? Tá? O problema é que esse já era terceiro ano, né? Quer dizer, precisa de 3 anos para você fazer um ciclo completo da Torá. Então, ele já era o terceiro ano de ministério dele. Ele já tinha feito um ciclo completo da Torá com os seus e passando pelas cidades, tá? Então, ele trouxe com ele uma multidão, tá? Ele pode ter até usado de algum truque, né? Aí, algum truque de imagem, metafórico, do burrico, etc. Mas ele já tinha, né, um currículo, né, de profeta, tá? Ele, para nós, é o profeta da Hassidut, tá? Então, isso é importante, por quê? Porque quando ele fala Mashiach, ele chegará em um burrico, significa, nós vamos ver um pouco mais para frente essas coisas, mas por hora, significa que ele vem de uma forma humilde. O povo estará muito pobre. A terra estará sob uma situação de calamidade econômica, tá? Então, quando eu falo para vocês, esqueçam esse negócio depois do coronavírus, né? Esquece o coronavírus, a gente tem que se preocupar com o o que vai ocorrer, tá? Então, agora nós vamos para Lucas, né? Lucas 19, vamos lá para Lucas 19, 19 e 28, né? Aí já é um pouquinho maior o que a gente vai estudar. Tá? Então, após haver proferido essas palavras, Jesus seguiu adiante, subindo para Jerusalém. Tá? Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficavam próximos do local conhecido Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos com a seguinte instrução: ide ao povoado que está diante, e ao entrares encontrareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém jamais montou. Despreendei-o e trazei-o aqui. Se alguém vos interrogar por qual motivo o soltais, respondeis dessa maneira, porque o Senhor precisa dele. E assim, os que haviam sido enviados foram e acharam tudo conforme ele lhes tinha dito. Então, essa passagem quebra essa noção que os judeus gostam de fazer, né? Que ele, sabendo os sinais de Mashiach, ele montou os sinais para viver nesses sinais, né? Tá?
tudo isso ocorre porque o judeu, ele quer quebrar essa noção que Jesus é Deus e é o Mashiach. Mas não precisa falar mal do outro para você não aceitar o outro, não é verdade? Você não precisa falar mal, né? Você diz, olha, eu não concordo com isso daí. Ponto final. Você não precisa ser inimigo, não é verdade? Tá? Então, diante do que replicaram, porque o Senhor precisa dele, tá? Então, houve essa profecia na palavra. Então, nesse momento, nós estamos vivendo exatamente esse mesmo momento que está aqui em Lucas 19. Neste momento, nós precisamos dessa visão de Rabi Yeshua. Nós precisamos de estar preparados para ver um sinal de Mashiach. Lembre-se, Rabi Yeshua, quando ele entra em Jerusalém, como é que ele é aclamado? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Baruch haba Bishem Adonai. Significa o quê? É um sinal de Mashiach. Ele não está dizendo eu sou Mashiach. Ele está dizendo é um sinal de Mashiach, tá? Então, esses sinais virão. E nós temos que entender que esses sinais virão de uma forma muito simples, muito singela. Por exemplo, montado em um burrico significa sem a soberba do cavaleiro em cima do seu cavalo de domínio, de conquista, né? Faraó, né? Para aqueles que não sabem, né? Depois da escravidão no Egito, em Israel era proibido haver cavalo, tá? Porque cavalo era a soberba do faraó. Eles foram perseguidos por bigas com potentes cavalos, né? Uns acreditam em carros, outros em cavalos, mas nós jamais deixamos de acreditar somente no Senhor, né? Então, por exemplo, o coronavírus, ele veio de uma forma muito humilde, né? Um vírus, 4 nano, tá? Aí o menino gravou um vídeo e apareceu no nosso Face, que eu achei legal. Ele fala assim, mãe, eu não estou entendendo nada. O vírus morre com a água, com sabão, como é que a gente ainda não tem uma vacina? Não é verdade? Então existe essa situação que a gente não pode desperdiçar. Vamos continuar, tá? Então, puderam trazê-lo até Jesus, colocaram os mantos de montaria sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montá-lo. E assim, enquanto ele seguia em procissão, o povo estendia seus mantos pelo caminho. Quer dizer, muitos vão dizer que tirava o talit. Não, o talit só se usa na sinagoga, né? Tá? E aquele povo era muito humilde para conseguir comprar um talit, né? Todo feito de lã na época, etc. Era, na realidade, as suas vestimentas, tá? Okay? Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Baruch haba Bishem Adonai. Paz no céu e glória nas mais altas alturas. Porém, alguns dos fariseus que estavam no meio da grande multidão sugeriram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Tá? Ok? Quer dizer, os fariseus disseram, não é correto dizer que o Rabi está vindo em nome do Senhor. O que é uma coisa meio esquisita essa frase aqui, né? Porque, na realidade, todo aquele que entrava em Jerusalém vinha em nome do Senhor, né? Aí Jesus exclama, né? Eu vos asseguro, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, significa o quê? Que Mashiach virá independente de ser aclamado ou não, tá? Agora, nós podemos sim clamar por ele, né? Senhor, que Mashiach venha no próximo sábado. Senhor, que essa atitude que eu estou tomando, que essa instrução que eu estou recebendo, seja para melhor entender a vinda de Mashiach, tá? Então, dessa forma. Então, nós temos aqui essa colocação, né? O famoso mérito zero, né?
Tá? Mérito zero. Mashiach se apresentará sobre um burro. O que significa isso? Né? Que nós vamos estar em estado de pobreza, tá? Como estava aquela população de Jerusalém naquela Páscoa, né? Que ele entrou em uma Páscoa, tá? Aí aqui tem essa conotação. Por que é usado o burro, né? Burro em hebraico é Hamor, né? Burro em hebraico é Hamor, né? É hate, né? É men, re, né? Tá? Hamor, né? Isso é em hebraico, né? É Hamor, né? Agora, matéria, né? Matéria, coisa material, né? Quer dizer, a carne, aquela carne que a gente vai no açougue e compra, aquilo é chamado de homer, tá? Aquilo é chamado de homer, tá? A matéria é chamado de homer, né? Tá? Então nós temos o que, né? Nós temos a troca, né? A abertura aqui é re, é um re, né? Daqui é um re, né? E lá é um uretz, tá? Então um é aberto, outro é fechado, tá? Significa o quê? Significa que o burro representa, né, o trabalho material, o trabalho da carne, não remunerado, não é verdade? Então, nós estamos vivendo exatamente esse momento, né, que é o momento da total burrice material, tá? É a burrice material. Então, aqui vem a grande, né, instrução cabalista, grande instrução cabalista essa que diz: não façamos como os faraós que se embalsamavam. Tá? Então, como é que nós estamos nos fazendo hoje no mundo? Nós estamos nos embalsamando, né? Tá? Então, a mulherada toda metendo botox, e agora os homens também metendo botox, e fazendo tatuagens, e pulseiras, né? Tem aquele doctor, um que faz anúncio aí toda hora, né? Ele é, né? Os artistas todos trabalhados direitinho, não adianta se embalsamar, é inútil, tá? Então isso é o que nós chamamos de mérito zero. A humanidade, ela está caminhando para mérito zero. Então haverá novamente, poderá haver novamente, não estou dizendo que haverá, mas poderá haver novamente a mesma questão de Noé, né? De Noé. Me arrependo de ter feito homem, vou eliminá-lo, mas achei um justo, tá? Então, no caso, nós podemos estar na categoria de justo, de nós estarmos construindo agora a nossa tevá, a nossa arca. Então, como é que nós construímos a nossa arca? Ruminando terças e quintas e engolindo nos Shabbatot. Então, o que agrada a Hashem? O que vai nos tirar dessa possibilidade de sermos pegos pelo mérito zero? A possibilidade, o que nós devemos fazer é respeitar os Shabbatot e honrar pai e mãe, tá? Então, isso nós já definimos, né, no nosso Oriente, tanto para a loja como para os grupos, né, que isso é pedra angular do nosso Oriente, né? Respeitar os Shabbatot e honrar os pais e a mãe. Da mesma forma que os pais têm que honrar os filhos também, né? Chamando para instrução, né? E etc. Não pode deixar o filho também viver como se não tivesse um pai, né? Isso não pode, tá? Então, 14. Hoje, somos todos Hamurim, escravos da pobreza da materialidade, tá? Então, todos nós, tá? Eu também, todos, chegamos a um ponto, né? Uns mais, outros menos, aonde a materialidade passou a fazer parte da vida, tá? É errado? Não, não é errado. É errado alguém ter um celular? Não, de jeito nenhum. Tá? É importante, nós estamos usando o celular aqui. No nosso Oriente, nós temos a 13ª ferramenta, que é a rede. Não, não é errado. Errado é você ser escravo do celular.
o que estão achando de mim no Facebook, como está o meu perfil no Facebook. Preciso fazer caras e bocas e modificar o meu perfil, a minha foto de perfil. Aí sim, aí a pessoa está sendo escrava, mas caso contrário não é, né? E nós temos que entender que esse corona, né, que ele tá aí, né, o corona tá aí, né, tá? O corona, ele parou toda a civilização, ele parou toda a mecânica do materialismo, tá? Ele parou o burrico, ele parou Homer, né? Ele parou o burico, ele parou toda a materialidade, né, por um tempo. Então o coroa é um light signal, né? Ele é um light, tanto light no sentido de leve, como light no sentido de luz, tá? Então houve aí, né, um pisca-alerta, né, um pisca-pisca. Não tem sinal de trânsito, né, que ele não está nem fechado nem aberto, ele está sinalizando, né? Então ele sinaliza e embaixo está escrito assim, né, passagem elevada a 200 metros, tá? Então o corona, ele nos sinalizou que daqui a 200 metros vai ter algum obstáculo, tá? Então, doravante, nós vamos viver uma caminhada para Jerusalém, né? Nós vamos viver uma caminhada que de tantos em tantos metros nós teremos um obstáculo. E esse obstáculo será maior ou será menor, dependendo do crédito que nós temos junto ao mundo espiritual. E como é que nós temos esse crédito? Lá. Perna direita é a Torá, perna esquerda são as ações, com a Torá encaixando em cada ação que eu faço. O pé esquadrado do maçom cabalista. Tá? 15º. Os textos, né, dos Mekubalim, o texto dos Mekubalim e do Zohar, tá? O Zohar foi escrito por... O Zohar inicial, né, foi escrito por Shimon Bar Yochai. Eles trazem todos os sinais que nós precisamos entender. Isso é muito importante que a gente entenda, né? Hashem, né, a governança, quando ela manda uma prova, ela antes manda o gabarito. Antes manda o gabarito. Tá? Então, todos os sinais estão na Guemará, no Talmud, na Torá, no Zohar, nos escritos dos Mekubalim, no Maldim, todos. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque nos dá tempo de ir estudando e entender os sinais. Tá? Vocês viram, né, a misericórdia da governança para com a nossa loja, né, nos alertou. Então, haverá uma relação one-to-one, né? Haverá uma relação diferenciada para com a humanidade. Então, se eu respeitei todos os Shabbatots, honrei meu pai e minha mãe, eu estudo direitinho, os rabinos vão falar que daqui até Mashiach, por 72 anos, o mínimo aceitável de estudo de Torá por dia são 2 horas. Tá? Eu sei que para os irmãos, 2 horas de Torá é muito, mas 2 horas de Facebook não é muito. Tá? Porque se o irmão ficar vendo aí o que ele faz, fica vendo em Facebook, escrevendo mexerico no WhatsApp, dá mais do que 2 horas por dia. Mas tudo bem, né? A gente também sabe, né? Como diz o outro, né? Mashiach virá montado em um burrico, né? A gente tem que entender a altura das pessoas que estarão vendo Mashiach, né? É um pessoal meio diminuto, tá? Então, são os sinais que virão daqui para frente, e o modo como nós vamos identificar os sinais é que vão dizer quem nós somos, tá? Então, nós vamos entrar em um período que quem eu sou não é a BMW que está à minha volta. Quem eu sou não é a joia que está pendurada no meu pescoço. Quem eu sou não é o cartão de crédito que eu tiro da minha carteira. Quem eu sou será
a minha capacidade de identificar os locais, tá? Os sinais, quem eu sou, será a capacidade de identificar os sinais de Mashiach. Opa, isso é um sinal na minha vida. Por quê? Porque cada um de nós, de forma diferenciada, terá um sinal diferenciado, cada um. Tá? Será diferente da época de Noa, que veio um dilúvio igual para todos, mas Noa teve a possibilidade de passar 120 anos construindo a sua teva, a sua arca, né? Então isso é muito importante que os irmãos entendam isso. Quem é que eu serei? Quem é que eu sou a partir desse coronavírus? Porque os rabinos já decidiram, né, que o coronavírus é the Great Plague, né, tá? Que está na Guemará, lá publicada no ano mais ou menos 130, 136, que vai gerar a Mishnah, né? Tá? Ok. Já definiram. O coronavírus é the Great Plague, né? Porque eles analisam assim, né? A peste negra ficou restrita à Europa. A gripe espanhola ficou restrita à América e à Europa e alguns países da América, né? Então, as pestes, elas foram localizadas, né? Elas foram para transgressões específicas. Por exemplo, os rabinos dizem que a gripe espanhola, né, que eliminou metade da população da Espanha, né, tá? Por volta de 1918, né? Eles dizem que isso daí foi o mishpat, foi o julgamento pela Inquisição, né? Que a coroa espanhola colocou sobre os judeus entre 1200 e 1500. Tá? Então, é dito isso daí, né? Então, houve, da mesma forma que o Holocausto, né, sobre os judeus, foi também um mishpatim, né? Porque os judeus se afastaram totalmente da Torá e se materializaram, né? Então, os judeus ficaram muito ricos, né? E eles, em uma determinada época, eles não falavam mais, né? O ano que vem em Jerusalém, em Pessa, eles falavam o ano que vem em Berlim, tá? Então veio toda essa maldição sobre eles. Então não importa, nós não seremos amaldiçoados porque nós estamos culminando terças e quintas, engolindo no Shabbatot. Nós admitimos que nós vamos caminhar em cima de um burrinho, nós admitimos que nós somos humildes, né? E somos mesmo, né? Somos humildes, o nosso Oriente é muito humilde, né? Tá? Muito embora, né, as pessoas veem, né, assim, a página, né, aí imaginam, né, assim, que eu tenho uma biblioteca, né, de 5.000 volumes, né, parecendo a casa do Lord Sachs em Londres, né, lá em North East London, né? Puxa, o cellar dele, né, é assim, tem uns 200 metros quadrados o cellar dele, é só uma biblioteca, um negócio extraordinário. Não, nós somos humildes, mas não é por nós sermos humildes que a gente não vai poder entrar em Jerusalém e a gente não vai poder ouvir Baruch atah b'shem Adonai, tá? Isso é importante para todos vocês entenderem, tá? Então vamos ver quais os sinais que nós conhecemos, né? Então, o primeiro sinal no História Calamitatum, nós já sabemos qual é o primeiro sinal. Nós temos um grande sinal. Nós sabemos que o História Calamitatum é um processo de techuvá, é uma techuvá de 7.000 anos para nós, de 7 iões para Beriá, para o plano espiritual. Então, Hashem, ele entendeu que para o homem sair do seu estado de Gevura pura para um estado de Hassidut, seria necessário 7.000 anos do homem. Tá?
e vamos admitir, não é tão errado, né? Porque há 2000 anos atrás, o mundo era governado por Roma, e Roma resolvia tudo na gevura, né? Na espada, não é verdade? Então, por exemplo, aquele Longino, né? Lá o centurião, né? O pessoal fala assim, vê se o judeu morreu mesmo, tá? Falando de Rabi Yeshua, né? Vê se o judeu morreu mesmo. Aí é dito o quê? Que por misericórdia ele meteu a lança no coração, tá? Por misericórdia. Vocês entenderam? Tá? Isso é gevura. Na árvore da vida, na Etz Chaim, né? De 2000 anos atrás, o contador, né? O Sefer Hesed, não existia. Tá? Rabi Yeshua traz esse Hesed, né? Então a gente fala assim, porque esses governadores de hoje é tudo ladrão, está fazendo uso do coronavírus para roubar o povo. Os saduceus lá faziam a mesma coisa. Você chegava lá com um carneirinho, né? E dizia, esse carneirinho é para sacrifício. Ok, holocausto, qual é o seu nome? Fulano de tal, vou escrever aqui e vou dar para o sacerdote, tudo bem. Aí o carneirinho dele ia lá para trás, dava a volta e era vendido de novo lá na praça de comércio que Rabi Yeshua levanta as mesas. É a mesma coisa, você entendeu? Por quê? Porque não pode mudar. Por que não pode mudar? Porque Rabi Yeshua deixa claro um sinal. Essa geração não passará sem antes que tudo isso ocorra, tá? Então já havia profecia, tudo é igual, tá? Então, nós sabemos que nesse momento, nós estamos no ano de 5.780. Então, quando nós vamos para o Salmo 90, Passuque 4, está escrito o quê? Verdadeiramente, 1000 anos aos teus olhos, Hashem, são como um dia de ontem, que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite, tá? Vai Erevarebokeu. Então, nós fazemos o cálculo, 5.000 anos, né? 5.000 anos. Então, é de domingo até quinta, tá? Agora, de quinta até sexta-feira, né? Quinta-feira, né? Quinta-feira, então, sexta-feira vai começar na quinta-feira à noite, tá? Então nós temos que botar 18h30. E nós vimos que esse número dá 5.770, tá? Então tem que fazer o cálculo, né? Pegar 1000, né? Pegar 1000. A gente pega 1000. A gente pega 1000. Pegamos 1000. Dividimos por 24 horas. E multiplicamos por 18h30, que é o tempo de chegar sexta-feira, mas ainda não ter o sol na sexta-feira, tá? Isso daqui dá 770, tá? Que dá 770. Então nós sabemos que o sexto dia começou em 5.770, que é 2010, 2011, tá? Nós sabemos disso, tá? Então, nós devemos nos preparar, então, para o Shabbaton. Então, qual é o período que nós estamos vivendo agora? Nós estamos vivendo agora aquele período da noite de sexta-feira, né? Porque vai Erevarebokeu, fez-se tarde dia, né? Então, nós estamos na parte ainda sem luz de sexta-feira, caminhando para... Então, o que acontece? Qual é o período que nós estamos vivendo? Isso é importante para o irmão entender, tá? Isso é muito importante. Irmãos, isso é importante. Essa informação que eu estou dando para vocês são informações restritas, né? Dos níveis mais altos dos Mekubalim, né? Dos mestres
do Zohar e da Kabbalah, né? Então, Vari Erev, Vari Boker, né? Tá? Então, aqui é a lua, aqui é o sol, tá? Então, nós estamos nesse período aqui de sexta-feira, madrugada. Madrugada. Nós estamos na madrugada de sexta-feira. Aqui é sexta. Tá? Nós já estamos na sexta-feira. Mas nós estamos na sexta-feira de madrugada. Tá? Eu ainda não mandei para vocês aquela mensagem, né? O nosso Shabat irá ter início hoje, a partir das 17h09. Não se esqueçam dos 18 minutos da Kavaná. Eu ainda não fiz isso para vocês. Nós estamos ainda dormindo, mas nós já estamos na sexta-feira. Nós já estamos no dia em que nós vamos acordar e dizer: Mashiach está chegando. Eu tenho que botar o meu terno de Shabat, minha roupa de Shabat, meu sapato de Shabat. Eu tenho que me preparar para receber Mashiach, tá? Então nós estamos nos preparando para esse Shabaton. Então o que é dito, né? É dito que dentro dessa sexta-feira, né, que é o número 6.000, nós começamos a viver o número 6.000 a partir de 5.770, tá? Mas ainda não é 6.000, tá? Nós estamos vivendo esse Vareira e Varibokel, né? Tá? O que é dito? É dito no Zohar, né, que nós iremos precisar de 72 anos, tá? Aí eu fiz uma anotação aqui, né, que a gente deveria ler a página 58 de Vairá Zohar, né, tá? Mas é uma leitura cansativa para muitos, né, ler em inglês e ainda ler texto de Zohar, né, vai ficar bem incompreensível para muitos, né? Mas o que é importante? O importante é entender que nós estamos em Yesod, tá? Nós entramos no contador de Yesod, né? Então, nós sabemos na árvore da vida, né? Isso daqui é o Ampanim, né? A pequena face, que é o homem, né? Esse aqui é o homem, tá? Aqui é a parte do homem. Hesed Gevura, Tiferet Netza, Hot e Yesod. Aqui se chama, do fundamento, né? Do fundamento. Que é o fundamento. Aqui está Malhut, tá? Aqui está o governo. Aqui está o governo, tá? Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que Malhut é desejoso de Keter. Keter está aqui, né? Aqui está Keter, né? Keter está aqui. Malhut é desejoso de Keter. Keter é desejoso de Malhut. Nós já estamos em Yesod. Nós já estamos vivendo o fundamento. Então, o que a governança nos colocou lá em setembro? Estamos entrando na década das emoções controladas e decisões equilibradas, tá? E o que nós estamos vendo aí na rua? Emoções descontroladas e decisões desequilibradas, tá? Olha só como é que a governança, ela dá a mensagem para o nosso Oriente, tá? Interessante isso, né? Tá? Eu dei até um conjunto de instruções, né, sobre essa manifestação da governança, né? Eu dei algumas instruções. O mestre Sérgio deve conhecer os vídeos, tá? Então, o que acontece? Esse fundamento que está aí, esse Yesod que está aí, é exatamente Bereshit 49, 1. Vamos ler o que Yaakov Avinu fala para a gente, né? 49:1. Mais tarde, Jacó solicitou a presença de todos os seus filhos e lhe comunicou. Então, o que acontece? Todo o planeta está sendo chamado
para conexão. Todo o planeta está sendo chamado. Todo o planeta. E ele fala: achegai-vos à minha volta. Então, o profeta aqui, né, o patriarca aqui, está fazendo o papel de Hashem. Tá? Lembre-se, quem é que viu toda a história calamitada? Foi Yaakov Avinu, porque ele viu anjos subindo e descendo, né? Ele viu toda a história. Né? Então, ele pede que todos venham à sua volta, porque eu anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros, no Miquetes Amim, nos tempos do fim. Então, Yaakov Avinu, ele vem e nos fala desse tempo dos fins. Mas ele quer falar com a gente de que forma? Todos nós estando juntos. Nós todos estarão juntos? Não. Né? Nós todos só estarão juntos na hora que nós estivermos vendo Mashiach entrar em Jerusalém montado em um burrico. Porque o que Shimon Bar Yochai, ele coloca no seu Midrash? Que enquanto não faltar moedas no bolso do homem, Mashiach não virá. Tá? Enquanto não houver faltar moedas no bolso do homem, ou seja, o homem só vai realmente se aproximar um do outro para receber Mashiach quando realmente nós estivermos em uma miséria. Tá? Isso é muito importante, tá? Porque ele fala: reuni-vos. Nós devemos estar juntos. Escutai, filhos de Jacó. Presta atenção. Escutai-vos, filhos de Jacó. O que é filhos de Jacó? Nós sabemos que filhos de Jacó é a descendência de Avram Avinu, que se refere às mulheres. Tá? Isso nós sabemos. Ouvi, Israel. Agora, filhos de Jacó. Mas quem é que vai ouvir? É Israel. Quem é Israel? É todo aquele que estuda a Torá, é todo aquele que estuda a palavra. É Israel. Tá? Quem vai na igreja é filho de Jacó. Tá? Vai na igreja, vai lá na igreja, né? É filho de Jacó. Tá? Faz tramóia, né? Anda fugindo da vida, né? Jacó era o cara que viveu fugindo a vida toda, né? Ele só não fugiu os últimos 17 anos da vida. Ele fugiu para o Egito e lá em Geshem viveu seus últimos 17 anos sem fugir. Tá? Mas o que é o cidadão comum? Esse que vai à igreja, né? Ora ele está em uma igreja, ora está no outra, ora está no Pai de Santo, ora está no Espiritismo, ora está na televisão, ora está no não sei o que, não é verdade? Ele vive fugindo. Esse é o filho de Jacó. Mas Israel é aquele que traz a Torá dentro de si. Então o que ele diz? Reuni-vos, escutai, filhos de Jacó, ouvi, Israel, vosso pai. Quem é o nosso pai? Hashem. Tá? Então o que nós estamos falando aqui é o que Hashem está falando para a gente. Tá? Então isso é muito importante nós entendermos, porque pelo Zohar nós temos esse Shabbaton, né? Em hebraico, toda vez que se usa tan, né? Não é tan, empresa aérea, né? T-A-Nen, né? É nen, não é com mem, é com nen, tá? Tan é uma coisa grande, maior, né? Istan é um grande homem, né? Tá? Então, um Shabbaton, né? Shabbaton, o grande sábado, né? Mashiach vai ser revelado em um grande sábado, né? Nós teremos, a partir desse coronavírus, 72 anos, que dá o ano 5.842. Ou seja, na linha, dá certinho, eu, meu filho e meu neto. Tá? Então, o que os nossos sábios estão dizendo hoje? Eu estarei muito vivo quando os sinais de Mashiach começarem a chegar entre nós. Tá? É importante nós entendermos isso. Essa passagem de 49:1 de Bereshit, tá? Não diz que é Mashiach que está falando, é o sinal de Mashiach, o que nós devemos entender. Tá? Então,
isso é uma, como assim dizer, nós devemos usar de inteligência, né, irmãos, tá? Sabe? Ah, mas eu não acredito nisso, viu, Rabi? Sabe por quê? Porque isso é negócio de judeu, tá? Não. Mashiach não é para judeu. A Torá não é negócio de judeu. Os judeus são os guardiões, tá? Então é muito importante. Lá no Sinai, na sarça ardente, Adonai, né? Ali já é o tetagrama, né? Yod He Vav He, né? Como é que ele coloca para Moshe Rabbeinu? Ele coloca aos seus pais, aí ele fala especificamente, Abraham, Yitzhak e Yaakov, eu me revelei como El Shaddai, mas a ti como o tetagrama, que é chamado de Adonai, tá? Então significa o quê? Significa que a primeira revelação que nós teremos, né, serão as revelações de El Shaddai. O que é Shaddai? Shaddai, nós sabemos que é um acróstico, né, de uma palavra que é Shomer Dalet Israel, os vigilantes, né, das portas de Israel. Então, nos serão mandados sim, vigilantes, nos serão mandados sim, sábios, profetas, para nos revelar isso. Então, no livro do Apocalipse é dito o quê? Que antes virão dois, né? Antes virão dois, Eliarro e Moshe. Então lá é dito o quê? Que eles ficarão mortos na praça de Jerusalém, ali na frente do muro. Vão ficar mortos ali, né? Mas de repente, né, Hashem ressuscita os dois e eles saem pregando pelo planeta, né? É claro que não é isso que vai acontecer, né? De repente aparecer ali na praça, né, dois corpos, né, assim, deitados em cima de pedra, né, reluzente, mar morto. Não é isso que vai acontecer. O que significa isso? Significa que nesses tempos do fim, Moshe e Eliarro, a palavra, a Tanar, ela ficará morta. Ninguém quer ouvir a Torá, ninguém quer saber de profeta, a gente quer viver como se não houvesse um Deus, não é verdade? Mas de repente, essa palavra ressurgirá, Amós 8:11, tá? Amós 8:11, então vai vir essa fome, essa sede pela palavra, a população vai querer saber, entender a Torá, vai querer entender os profetas. Para muitos já será muito tarde, porque não é fácil entender o que Hashem quer de nós, tá? Por que não é fácil? Porque nós nos tornamos, aí nossos sábios vão dizer, né? Nós trouxemos nossos esqueletos para fora. Olha que imagem bonita, né? Tá? Quer dizer, nós trouxemos o nosso esqueleto para fora. É matéria pura. Nós viramos só osso, sem vida. A isso se refere lá a Ezequiel, onde ele fala no deserto de ossos, Hashem me levou em um estado de transcendência a um deserto que só havia ossos, e ele começou a colocar carne, nervos, músculos, né? E ressuscitou todo Israel, né? Então, isso significa que a humanidade vai ter que passar por esse ressurgimento, né? De colocar novamente carne, músculo, veias, artérias, nervos, né? Sobre esse esqueleto ressecado e desidratado de viver nesse deserto da materialidade. Essa é a mensagem, né, que os nossos sábios nos trazem, né? Então os nossos sábios apontam sinais de Mashiach, Ben Yosef, tá? Então Mashiach virá, o que nós vimos no início de hoje? Em dois tempos, um tempo, tempos e meio tempo. Então são dois tempos, tá? Dá para contar dois tempos, tá? Então, primeiro virá Mashiach Ben Yosef, né? Então Mashiach Ben Yosef, né, será aquele governante, aí mais para frente nós vamos estudar Gog, Magog e Romi, né, que são as profecias de
Ezequiel, que no Zohar e no Midrash de Yohanan Ben Zakkai, né? Shimon Bar Yochai, né? Que escreveram sobre isso, né? Nós vamos ver o quê? Que haverá sim uma tentativa de um governo. Primeiro haverá a tentativa de um governo de governar como Haman, governar destruindo. Aí nós estamos vendo, né? Tudo isso que está acontecendo aí, né? Por exemplo, esse Dória aqui de São Paulo, nitidamente, né? Como cabalista, eu posso dizer que ele é um servo de Irome, né? Ele é um servo de Irome, do governo, assim chamado, né? O governo que nega Hashem, né? Que nega a Torá, governo que nega a Torá. Porque existem duas formas de homem, né? Existe aquele homem que diz, não, realmente alguém criou e agora está criado e agora eu faço do meu jeito. E existe um homem que diz assim, não, ele criou e continua a me alimentar na criação, né? Tá? Então, por exemplo, El Shaddai, Shad também é seio da mulher, né? Então, El Shaddai também é aquele que amamenta, tá? Então, nós temos essa conotação, tá? Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que em 2012, nossos sábios vão dizer que nasceu Mashiach Ben Yosef, tá? Se nós formos seguir corretamente as previsões, né? Porque no mundo judaico, você só pode se tornar um rabino responsável, né? Por uma congregação, depois que você tem 40 anos e uma família estável, tá? Você tem lá a sua sarinha, tem lá os seus judeuzinhos lá, tem lá 40 anos, aí você pode receber um convite para tocar uma congregação, né? Porque a congregação, ela pertence à congregação, né? A sinagoga não pertence ao rabino. O rabino é contratado para ensinar a Torá, ele é um moré. Tá? Então nós estamos falando que nós teremos em 2052 os sinais de Mashiach Ben Yosef, tá? Mas 2052, bem, 2052 eu vou ter 100 anos, eu não vou estar vivo lá, né? Será? Não vou, né? 100 anos é muito, né? Tá, coitada, a mãe da Lúcia está com 97, já é uma pessoa até triste, né? Da gente observar e tudo, já não se lembra das coisas, né? Tá? Então, também não é justo, né? Não querer morrer, né? Buscar o mundo vindouro, né? Com a consciência tranquila, puxa, é uma viagem extraordinária. Então, é muito importante, por quê? Porque se a gente pegar 2052, é o ano 5.820, tá? 5.820 forma 6, dá o número 6. Olha só, coisa interessante, né? Dá o número 6. Como é o Shabbaton, dá então o grande 6. O 666. O grande 6, tá? Porque quando a gente, em hebraico, quer fazer alguma coisa ser grande, ser memorável, a gente repete 3 vezes, Kadosh, 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 tá? Então aqui nesse caso, 666, é o 6º dia, tá? Então, muitos sinais são então mencionados, tá? São então mencionados, tá? Então já tiveram sinais que a gente está vendo, que nos leva a acreditar que haverá, que nós estamos realmente indo para os 5.820. Alguns sinais, né, que dão essa contagem de tempo, né? Primeira guerra, Gog e Magog, são 3 guerras, né? A primeira guerra, 25 anos a segunda, 10
Shabbaton, né? Vai dar então Mashiach ben Yosef, né? Vem também junto, né? Com alguns outras menções que estão nas profecias, né? Como, por exemplo, a esquadra russa vai atravessar o Estreito de Bósforo. Tá? Toda a esquadra russa atravessou o Estreito de Bósforo para dar uma pressão sobre o governo da Turquia, né? E dizer, Turquia, não continua com essa OTAN que vai sobrar para você. Isso ocorreu em 2016. Tá? As torres gêmeas, né, que caíram. Então lá é dito que 3 torres, né, no 9/11, né, setembro de 2011, né, 9/11, né, 9/11, setembro, 9 é mês, né, 2011, né. Então 3 torres iriam ser destruídas no governo de Rome, tá? Ah, mas só caíram 2 torres, não caíram 3. Porque quando as 2 torres caíram, junto tinha o que era chamado de Building 7, que era um prédio de 42 andares, tá? Ele caiu pelo impacto dos outros, tá? Também diz na profecia, né? Eu estou falando Ben Zakkai, né? Que o orgulho de Rome seria abalado de forma tal que eles iriam atravessar os oceanos para fazer a guerra. Então os Estados Unidos realmente foram lá fazer a guerra no Iraque, foi fazer a guerra no Afeganistão, né? Tá? No livro de Sefer Eliyahu, né, fala então da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, e o que diz? Haverá uma Primeira Guerra, né? 25 anos depois haverá uma Segunda Guerra, e a Primeira Guerra será considerada brincadeira de Gan Eden, né, de jardim da infância, comparado à maldade que se conhecerá na Segunda. Quer dizer, realmente o Holocausto, né, foi uma maldade que ninguém conhecia. Então, todos esses sinais já foram identificados, tá? Já foram identificados. Então, o que nós podemos dizer? Por exemplo, vamos agora pegar o meu exemplo, né? Quer dizer, como é que eu vivi dentro dessa cronologia, né? Eu vivi dentro da cronologia. Como é que eu vivi nessa cronologia? Então, eu coloquei aqui, né? 22 de outubro de 2007, tá? Então, eu tive essa visão pela morte, né? Tá? Onde a entidade, ela fala, né? Nós sabemos tudo a teu respeito. O que você sabe a nosso respeito? E aquela luz, né? Que veio e eu acordei lá na UTI, né? Naquele drama todo, né? De morte e etc. Tá? Então, eu recebi, no caso, né? Essa mensagem que nós temos que conhecer a respeito de lá, a respeito de Beriá, a respeito do mundo que escreveu a Torá para nós. Nós temos que saber. Nós sabemos tudo a teu respeito. O que você sabe a nosso respeito? Então me foi dada essa mensagem. Durante 2 anos, eu achei que essa mensagem era que eu tinha que estudar mais. E eu estudei mais. Se foi o que aconteceu. Aí em 2016, nós começamos o nosso Carral, né? Tá? Nós começamos o Carral. Então, eu fico por aqui, né?